Bom dia, pessoal. Hoje, dia 5 de setembro de 2024, uma quinta-feira maravilhosa, porque veio uma chuvinha que Deus mandou, deu uma refrescada no clima aqui em Guarapuava, uma limpada no ar. E isso foi uma bênção de Deus. Principalmente para quem tem rinite, sinusite que nem eu, dá uma aliviada na vida, né? Bom, espero que estejam todos bem. E vamos ver se a gente consegue conversar aqui alguma coisa que seja útil para as nossas vidas, né? No Salmo 10, Davi fala assim: Vem, ó Senhor Deus, e castiga essa gente má. Não te esqueça dos que estão sendo perseguidos. Como pode a pessoa má desprezar a Deus e pensar que Deus não a castigará? Antigo Testamento. Pessoal, vocês conhecem o Salmo 73, escrito por Asaf, que era um levita conhecidíssimo. E Asaf ficava de saco cheio, porque ele estava servindo a Deus, estava cantando na igreja, lá estava levando uma vida santa, e voltava para casa lá a pezinho e olhava para o lado, estava o, o ímpio cheio de dinheiro, fazendo festa, dando risada e tal. Todo mundo com saúde na casa dele e tal. Tipo um- uma rede social da atualidade, né? Ah, quantos de vocês já ficaram de saco cheio também, olhando as notícias na televisão? O que a gente vê hoje? Preso o golpista ali e tal, que estava logrando não sei quem. Aqui em Guarapuava teve uma piazada, eu acho que acabou aqui, não sei, não vi mais. Mas teve uma piazada aqui que foram presos também, que andavam em carro bonito, casa bonita e pegando dinheiro dos outros, né? Ah, é influenciador da internet, é rifa ilegal para lograr os outros, é desvio de dinheiro para fazer licitação de publicidade do governo, é a mulher do presidente comprando lençol de algodão egípcio e gastando milhões em viagem pelo mundo, viagens inúteis. É o ex-presidente querendo ficar com joias e com Rolex e com tudo que é tipo de coisa. É deputado vendendo o seu apoio, o seu voto. Pastores escondendo os crimes dos membros da igreja. Pastores abusando de criança. Olha, aonde vocês olharem, vocês veem que o negócio está complicado. E aí você diz, puxa, e onde é que está Deus nisso, né? E vale a pena eu tentar viver uma vida correta? Eu que trabalho aqui, ganho menos que esse povo, não ando me exibindo e tal. Então, vamos lá. Isso não é novidade e a Bíblia fala muito disso, né? Vamos lá para Gênesis. Gênesis capítulo 6, versículo 12. Vamos passar rápido para depois vocês poderem fazer a leitura de vocês aí. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Novidade? 6.000 anos atrás isso acontecendo, toda a terra estava corrompida, né? Vamos falar um pouquinho da corrupção dos juízes, né? Vocês sabem que um juiz hoje não ganha menos do que uns 50, 60 mil por mês. Um desembargador, uns 80 mil por mês, mais ou menos. Isso é errado, isso é ilegal. Porque quando foi feita a reforma na Constituição, lá no tempo do Fernando Henrique, foi trocado o termo salário pelo termo subsídio. Porque subsídio é uma remuneração em parcela única, que não cabe junto verbas indenizatórias, horas extras, mais nada. É aquilo lá e pronto, né? Então, um subsídio, hoje, não poderia ser mais do que 42 mil reais, se não me engano, que líquido dá uns 30 e poucos, que já é bastante para o Brasil, né? Mas com os penduricalhos e verbas indenizatórias, tudo, que o ministro Luiz Fux deu uma liminar uma vez, dizendo que podia pagar além do teto, e mais algumas coisinhas, e são isso que eles ganham. Justifica o cara ficar dando palestra para empresas para ganhar mais dinheiro?
Justifica o cara vender uma sentença para ganhar mais dinheiro? Não. Vejam, no meu tempo diziam que os policiais, alguns policiais, pediam propina porque ganhavam pouco, né? Veja o salário dos caras hoje, os caras ganham muito bem. Para você ver as vezes que estão se corrompendo. Então a terra toda ela está corrompida, né? E vocês veem que a justiça hoje ela está se havendo com casuísmo, ou seja, depende da cara do julgado e depende da capa do processo para ter um determinado resultado, infelizmente. Aqui os nossos juízes são bem bons, eu acho que eles julgam legal aqui. Mas principalmente nas instâncias superiores, infelizmente a gente tem visto isso aí. Mas veja o que a Bíblia diz, lá em Lucas 18, 6, né? Disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Aquele episódio da viúva, que daí o juiz julgou a causa dela favorável para ela não ficar incomodando. O juiz não é feito para julgar causa para ninguém ficar incomodando ele. O juiz tem que julgar com justiça, né? Com equidade, senão não é juiz. Tá? Uma outra palavra que eu quero ler aqui, que é bem interessante, que está na Bíblia, e isso é culpa nossa, está lá no Salmo 12:8, eu amo essa palavra, diz assim, os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Ou seja, quando você começa a dar importância para uma autoridade, pelo carro que ela anda, pelo cargo, ou você começa a dar importância para uma pessoa pela roupa que ela usa, pelo carro. Alguém já viu que a gente tem que se apresentar bem, que tem que andar bem vestido? Então, é isso aí. Os ímpios se multiplicam pela terra quando a vileza é exaltada, ou seja, quando você dá valor só para aquilo que é externo, superficial, né? E não para o bom caráter, não para a honra, para a moral, para o bom nome, acontece o que está acontecendo hoje, uma loucura desenfreada em busca de coisas bonitas. Esses influencers que logram o povo aí, como que eles se apresentam? Num carro bonito, vestindo roupa bonita, viajando para lugares bonitos. É isso que atrai o povo, né? E a gente tem que pensar nisso. Vejam lá, os pastores que estão fazendo confusão hoje. Jeremias 23:1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. 700 anos antes de Cristo isso aqui, né? Pastorzado lá estava fazendo confusão lá, dispersando as ovelhas, tá? Veja dos escribas aqui, fariseus, que são os religiosos, né? Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão. Em Isaías 10:1. E lá no Lucas 11, 14, 43 também diz assim, ai de vós, fariseus, que são os religiosos, tá? Que amais os primeiros assentos das sinagogas e as saudações nas praças. Quer dizer, os religiosos que amam as coisas boas, né? Andar bem vestido, carrão, avião, se apresentando aqui e ali, e morando nos Estados Unidos, mandando o... Quer dizer, o filho da ovelha vai estudar na escola pública, o filho da ovelha vai para o SUS, mas o filho do pastor vai estudar nos Estados Unidos. Maravilha, né? É uma coisa maravilhosa. E Romanos 5:12 nos apresenta a solução para isso aí. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens por isso, e por isso que todos pecaram. Né? Por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Pelo segundo Adão, que foi Jesus, entrou a salvação pela graça. Muito bem, todos esses versículos para a gente dar uma fundamentada no nosso raciocínio de hoje. Vocês sabem que eu ficava meio depressivo lá nos anos de 2016, eu calculo 17, não me lembro bem, quando começou o lance da Lava Jato. Eu acordava com a Antonieta e eu levava o Nandi Gabi na escola, e aí voltava, a gente ficava um tempo lá e a gente assistia o Bom Dia Brasil, tal, alguma coisa assim. Todo dia vinha uma coisa nova, uma apreensão de dinheiro enorme na casa de um político ou de alguém da Petrobras na época, da Caixa Econômica e tal. Bom, o esquema do PT na época era a Caixa Econômica. Temer, daí parece que o esquema maior era na Caixa Econômica. Lembram do dinheiro na casa daquele político da Bahia lá do Gedel? 53 milhões em dinheiro guardado no apartamento. Pensem o que é isso, né? E o sujeito lá, o caixa 2 do presidente da época, pagando a reforma da filha dele em dinheiro como se precisasse. Então, assim,
quando a gente começa a escutar, hoje com a internet, a gente é bombardeado por notícias, né? E as pessoas não gostam que falem as coisas. Não, porque ficar falando do fulano, falando do Beltrano, não é minha gente. Mas então, e o que nós vamos falar? Não vai contar para os outros o que o cara fez de errado? Né? Se o cara fez de errado, eu acho que tem que ser mais exposto, porque aí ninguém vai cair na conversa daquele cara, não é assim? Então a gente tem que aprender a exaltar o bom caráter, o bom nome, a honestidade e passar isso para os nossos filhos, não da forma que talvez nossos avós, nossos pais passaram para nós, que meu pai me fez ir com ele quando o presidente Ernesto Geisel veio aqui para Guarapuava, a gente ficava acenando bandeirinha, a gente tinha uma idolatria por aquele povo lá, né? Por seleção brasileira, por autoridade, sabe? A gente aprendia na escola educação moral e cívica, e daí depois descobria que os caras eram ladrões, que os caras matavam os outros, sumiam com quem contrariava eles e tal, né? Aí veio a abertura, né? Colocaram de civis lá, o que acontece? Confusão pior. Daí você coloca religioso lá, parece que o troço piora. Mas por quê? Porque nós estamos ainda exaltando a vileza. Nós estamos dando importância para o carro bonito, para o relógio bonito, para a casa bonita e para a roupa bonita. Não é que isso não seja bom, isso é ótimo, é bênção de Deus. Mas como que isso é ganho? Como é que a pessoa chegou nesse ponto? Tá? Eu acho que o nosso raciocínio para hoje é a gente caprichar para estar exaltando as virtudes. Né? Leia as bem-aventuranças lá de Mateus 5, 6, 7 e veja o quanto daquilo a gente está praticando e o quanto daquilo a gente está exaltando. Né? Daí você pegue e dê uma olhadinha no TikTok. Eu não tenho TikTok, não sei direito como é que funciona, mas me parece que a pessoa que se apresenta lá e tem visualizações ganha bastante dinheiro. Eu fiquei esses dias assim pensando nisso, quando eu olhei nos videozinhos do YouTube, que eu assisto bastante, e tinha às vezes uma coisa que prestava, um estudo, uma coisa científica, com 100 visualizações. E aí um cara lavando um carro, lá com os produtos, 3 milhões de visualizações. O outro ensinando como é que tirava aquele amarelão do farol, não sei quantos milhões de visualizações. Aí aparece assim alguém fazendo uma coisa esquisita e as pessoas dão mais atenção para aquilo que pode ser científico, que possa ter valor, que possa ajudar na sua vida, né? Então, minha gente, para nós que cremos, a solução para as nossas vidas está na Bíblia, né? A gente tem que trabalhar, a gente pode comprar as coisas e a gente está no mundo, a gente não pode sair dele agora. Então, a gente vive assim. Mas a solução para as nossas coisas está nas virtudes, tá? A gente tem que parar de mentir, a gente tem que parar de ser desonesto, a gente tem que parar de fazer qualquer coisa errada. Tem que a cada dia amanhecer e estar tentando fazer o que é certo, tá? Porque isso é a verdadeira virtude. Isso que vai fazer bem para nós e para as nossas almas. Que isso entrou aqui primeiro nos meus 2 ouvidos que estão mais perto da minha boca e que entre também nos seus ouvidos e que você possa buscar na palavra do Senhor a inspiração para a sua vida, nas bem-aventuranças, na boa conduta, usando ele como modelo. Esse é o caminho para nós. Se a gente não seguir esse caminho, nós vamos passar a nossa vida aqui, nossos 70 e poucos anos aí, e vamos deixar para trás um mundo pior do que aquele que nós recebemos. Tomara que não. É por aí. Deus abençoe o seu dia.